Tu tá por dizer pra gente quem é o Papa, daí quer que a gente te defina o que é Papa para tu dizer pra gente o que é Papa, quem é o Papa. Acho que tu tá de trás pra frente a coisa, porque quando eu te perguntei se tu seguiu o Papa, tu disse que sim. Então tu tem uma definição de Papa. Eu sou capaz de dizer quem é o Papa e sou capaz de dizer que eu sigo o Papa. O Papa é Francisco. Tu provavelmente não segue o Papa Francisco, por isso precisa de uma definição diferente. Então tu dá a definição. Certo, tranquilo, posso dar uma definição de Papa sim. Vamos lá. O Papa, ele não é simplesmente aquele cara que ele tá sentado ali no Vaticano usando roupinha branca e um velho ali. Pelo amor de Deus, vamos já diferenciar isso aqui no início, porque isso aí não é definição teológica nenhuma. Claro, porque o cara no supermercado lá vestido de vermelho não é São Nicolau. Isso é lógico. Sim, exatamente. Tá, mas ninguém nunca achou que o Papa era porque ele estava de branco e porque ele estava no Vaticano. Sim, não tô falando isso, tô deixando só claro. A gente começar a falar qualquer coisa. Não, mas é um espantalho. Não, eu tô apenas deixando claro, vamos lá. Pegando pelo início. O que diferencia justamente Pedro dos demais apóstolos? Porque simplesmente porque foi dons especiais que foram conferidos por Cristo a ele. Qual? E onde a gente tem evidência nisso, a gente tem evidência nisso nas Sagradas Escrituras, na tradição oral e na própria igreja que reafirma isso em seus dogmas. Quais foram? Primeiro, nós temos... Qual dom foi dado a Pedro? Vamos lá. Os principais que diferem ele dos demais apóstolos são dois. O primeiro que vocês já conhecem, que é justamente o pastoreio sobre toda a soberania, sobre toda a igreja, sobre todo o rebanho de Cristo. E a gente vê isso evidenciado no Evangelho de São João. E a gente pode ver isso simplesmente também no capítulo no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, 18, né? 18, 19, onde ele dá as chaves do reino dos céus, ou seja, a posse ali, a tutela sobre a igreja, né? Porque é isso que simboliza a chave. Assim como no Evangelho de São João, onde ele diz: apacenta meus cordeiros, apacenta meus cordeiros e apacenta as minhas ovelhas. Isso é relevante? Isso tem a ver com o Francisco não ter isso? Sim, Francisco, isso é relevante, porque se a gente não entender a instituição do papado, a gente não consegue entender nada. A gente tem que partir pela base. Certo, mas de todos os atributos que o Papa... Não, de todos os atributos que o Papa tem, tu só precisa fazer a distinção, ou seja, aquele que tu acha que o Francisco não tem. Tu não precisa me dar todos os outros, porque todos os outros eu concordo. Certo, eu posso prosseguir com a instituição do papado? Não precisa me dar uma aula de história, eu li o catecismo. Eu só quero que tu me diga qual é a distinção. Vamos lá, vou prosseguir. Que eu estava dizendo... Tu sabe que isso já caracteriza como sofismo, né? Porque se tu quer me contar se tu quer me dar uma aula de história onde não é necessário que eu tenha conhecimento, tu só precisa fazer a distinção. Se você tem conhecimento, você sabe que isso aqui que eu estou te dando não é história. Isso aqui é teologia básica, é coisa que a gente encontra no catecismo. Eu estou apenas reafirmando o ponto para que as bases fiquem fixas o suficiente para a gente conseguir ter uma conversa em cima disso. Eu disse história. Agora, se eu não consigo... Eu disse toda a história no sentido figurado, jovem. Sim, certo. Tá. Ok, eu posso prosseguir pra gente ter uma história. Não precisa prosseguir. Eu quero que tu me diga, tu vai direto ao ponto. Qual é a distinção? Tudo bem, vamos lá. O que é relevante para a discussão? Primeiro, vamos lá. O primeiro atributo já conferido a Pedro, já dissertei aqui, que é justamente a soberania que ele tem sobre os demais bispos, os demais padres e os demais diáconos. Está figurado em figura entre a ovelha, o cordeiro e o cordeiro, que são a hierarquia do rebanho, que é a hierarquia da igreja de Cristo. Logo, o segundo principal dom, como foi concebida a Cristo. O Papa Francisco tem esse primeiro ou não? Caraca, cara, calma aí, mano. Não dá, chama pra cá aqui pra tu ficar me interrompendo. Por favor, mano, deixa eu concluir o raciocínio. Tô tentando conversar na moral contigo. Eu não tô te interrompendo, tu não tá entendendo que eu não vim aqui caçar briga nem nada, eu vim conversar na moral contigo. Eu não tô caçando briga contigo, jovem. Por favor, deixa eu continuar. Tu quer só contar a história. Certo, eu tô tentando continuar meu raciocínio aqui pra poder te explicar o negócio, mas tá me interrompendo a cada momento, pô, calma aí. Tô escutando o que eu tô falando. Tu quer contar toda a história? Tu acha que é necessário contar tudo? Vamos lá. Tu tá me escutando? Eu tô te fazendo uma pergunta. Tu acha Sim, eu estou te escutando.
Toda história, cara. Eu tô te falando dos princípios básicos aqui. Tu acha Tá que vendo o que você precisa me queria? dizer todos os princípios Tudo básicos? bem, mano. Beleza, mano. Eu tô te perguntando sério, só Não, responde. Tu acha que tu não precisa? precisa de nada, né, mano? Tu manja de Eu tudo não tô já, né? perguntando o que que eu preciso, eu tô perguntando se tu precisa. É. Ai, meu Deus. Engraçado. Tá bom, vamos lá, vou direto ao ponto. Pode ser, cara? Assim que tu gosta? Isso. Vamos lá. Pronto. O principal dom a qual se fundamenta a própria igreja, se fundamenta o papado, é justamente o que a gente vê escrito no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, no versículo 32, que é o dom da infalibilidade papal, que é o que chama a igreja como dogma. Está prescrito no versículo. Eu roguei por ti, nosso Senhor Jesus Cristo falando diretamente a Pedro, para que a sua fé não desfaleça, para que quando você se converter você possa confirmar os teus irmãos, consequentemente nessa mesma fé que foi dada ali por Jesus Cristo. Você, como já sabe aí das coisas, você sabe me dizer a definição de fé? Tá, eu entendo o teu ponto. Tu vai dizer Certo, pois eu ainda não concluí. tu vai dizer subsequentemente que algum dos papas, ou Francisco ou outro, falhou na fé, e isso é prova de que Jesus Cristo não rezou por ele, portanto não é o Papa. Nossa, de forma alguma, cara. No Como assim entanto, Jesus Cristo? no entanto, tem um problema nisso, em fazer tal afirmação, ou outra afirmação similar, mas do mesmo gênero, dessa mesma categoria. É que para avaliar se um Papa de fato caiu em erro, se um Papa foi ou não infalível, ou levou a Igreja para a heresia, essa avaliação é um juízo, é um julgamento. E de acordo com a doutrina católica, a única pessoa capaz de fazer um juízo sobre um Papa É outro Papa. é outro Papa. Sim, Isso. exatamente. Ok, Justamente, qual foi o Papa que decretou que o Papa é herege? Bom, vamos lá. Aí que tá o ponto. Por isso que eu estava concluindo o meu raciocínio ali, tendo ideia de princípio. Estava justamente mostrar que não tem como você ser ao mesmo tempo Papa e ao mesmo tempo você ser um herege. Que para você possuir a característica de ser o Papa, você primeiramente precisa ter uma fé infalecível. Quem te disse isso? Quem me disse isso? Isso aí é a doutrina básica da igreja. Você vê isso evidenciado nas Sagradas Escrituras, pode ver até isso no catecismo. Pode ver em documentos papais. Me diz o artigo do catecismo que o Papa não, O Papa o quê? Que o Papa precisa ter a fé. Que o Papa precisa querer. Não, me mostra onde no catecismo que um Papa é herege. Tu tá dizendo que um Papa não pode ser herege? Qual é a definição de herege no catecismo? Qual é a definição de herege no catecismo? Você sabe? Quem declara um Papa herege? Não, quero a definição de herege no catecismo. Você tá falando de catecismo, pediu pra mim o ponto. Eu te falo. Sim. A definição de herege no catecismo é justamente aqueles que, por lei divina, são expulsos automaticamente da igreja, não compõem o corpo místico de Cristo, estão fora da igreja porque negaram um ponto de fé. Agora, o Papa é aquele que é o chefe, a autoridade suprema sobre a igreja e possui a fé que não acaba. Como é que você pode... Como é que você pode... Como assim quem julga isso? Eu tô perguntando, como é que um não membro da igreja pode ser autoridade suprema sobre uma igreja que ele não faz parte? E como é que alguém que não tem a fé pode ter infalibilidade infalível? Quem decreta... Porque uma coisa é de fato... Existem duas coisas. Existe a heresia material e a heresia formal. Sim. Para ser formal, que é o que tu está declarando, para te declarar um Papa como, ele tem que ser formalmente, não materialmente. Materialmente, vários papas podem ter cometido heresia e a gente não saber e nunca ser declarado, porque ele manteve em segredo. E se está em segredo, a gente não sabe e não tem problema. Como é que tu sabe se isso aconteceu? Tu não sabe. Então, se tu não sabe, não faz sentido falar sobre esse assunto. Seria absurdo dizer. Então, materialmente a gente não está falando. Nós não estamos questionando se o Papa é ou não é materialmente, porque isso não é um assunto, não é discutível. Então ele tem que ser formalmente herege. Para um Papa ser formalmente herege, ou para alguém ser formalmente herege, ele tem que ser declarado herege. Para ser declarado herege, ele tem que ser declarado por alguém da hierarquia. Para um padre ser herege, ele tem que ser declarado herege por um bispo, e assim por diante. Quem pode declarar o Papa como herege?
Outro Papa. Se uma pessoa cai, o próprio direito canônico já fala que se uma pessoa ela cai em heresia, logo ela perde toda a autoridade. O Papa não é uma pessoa. O Papa é Deus, e de né? novo, e de novo. Não é uma pessoa, porque isso que você está falando se aplica aos leigos e não à hierarquia. Não, ele fala toda a autoridade que a pessoa possui na igreja. Ele fala exatamente da hierarquia, isso está no Código de Direito Canônico. Posso pegar o parágrafo? Ela perde a autoridade quando é declarado herege, mas para ser declarado herege tem que ser por outro. Tu acha que eu posso declarar o meu padre como herege? Se seu padre está falando uma heresia pertinazmente, se ele está ensinando o erro propositalmente, pois claro, qualquer um pode... Você pode ver São Roberto Bellarmino. Claro, São Roberto Bellarmino, em Romano Pontífice. Mostra sim, com certeza mostra. Pois me mostra aonde que está no Código de Direito Canônico que qualquer membro da sociedade, da igreja, pode declarar alguém do corpo como excomungado. Ora, posso te mostrar facilmente. Qual que é o doutor nas matérias de controvérsia? Doutor da igreja que foi nomeado para ser o santo, doutor nas matérias de controvérsia. É São Roberto Bellarmino. Isso aqui é essa atração de controvérsia. O doutor da igreja que a gente tem especializado sobre isso é São Roberto Bellarmino. E São Roberto Bellarmino diz que ninguém pode julgar o Papa. Né? Ninguém, só um outro Papa pode julgar o Papa. Ninguém tem condição de fazer esse julgamento. Mas agora, quando eles ali veem o herege, todos têm obrigação de apontar o dedo e julgar aquele cara é um herege. E dizer o que ele é. Qualquer um tem capacidade de fazer isso. Se não pudéssemos, se só aqueles que são membros os bispos e sei lá o que, os cardeais, podem julgar quem é um herege, por que a gente aprende sobre as heresias no catecismo? Se a gente não pode definir uma heresia, não pode dizer que uma coisa é uma heresia quando a gente vê ela na nossa frente? Se eu começar a negar pra você aqui que Jesus Cristo é Deus, você vai dizer que eu não pode dizer que eu sou herege? Você tem que ser um cardeal pra dizer que eu sou herege? Se tem o padre da tua igreja, ele tá dizendo ali, não, que todo mundo pode se salvar em toda religião, ecumenismo e todo esse tipo, você vai dizer que ele não é um herege? Tem que ser o cardeal de não sei das contas lá? Evidentemente ele é um herege, ele pode ter a sucessão apostólica dele, é claro, de fato, isso aí não muda. Mas agora, que é um herege, que ele está fora da igreja, ele de fato está. Pode ministrar os sacramentos dele, mas os sacramentos dele estarão inválidos porque ele não está dentro da igreja. Mas isso é quando é para uma autoridade eclesiástica que não é o Papa. Que o Papa, acima de todas essas, tem um caráter especial que é conferido a ele de ter uma fé que não pode acabar. Se tem uma fé que não pode acabar e o herege é justamente aquele que perde a fé, que nega um artigo de fé, não tem como o Papa ser um herege ao mesmo tempo. São coisas antagônicas. É como você pode dizer, uma bola quadrada. É essa lógica aí. Dizer uma coisa dessas. O Papa não pode ser um herege. No entanto, ele é Papa e tu tá dizendo que ele é um herege. E daí a parte evidente do teu erro é ninguém pode julgar um Papa, exceto outro Papa. Qual é a primeira palavra que tu falou logo após essas? Mas. Não pode haver Mas. Tudo que tu falou depois está em erro. Porque a tua premissa é tal que ninguém pode julgar um Papa senão outro Papa. Tu é um Papa? Não. Então tudo que veio depois do teu mas está em erro. Vou te fazer uma pergunta então. Não segue da premissa. Você pergunta. Então se todos os bispos eles se juntarem ali para eleger um cachorro Papa, botaram uma roupola branca nele ali, e o cachorro vai sentar ali no trono de Pedro, ele vai ser Papa? E ninguém vai poder destituir ele? Isso perguntando se ocorrer. Uma situação evidentemente hipotética. Mas e desde quando a possibilidade ou a existência de uma situação hipotética... Que as possibilidades elas também são exploradas pela igreja. Ué. Por favor, eu estou terminando de falar. Desde quando essa situação é em qualquer circunstância análoga à realidade? Porque o que ela tem a ver com a nossa realidade? Porque, por exemplo, a igreja ela já se pronunciou sobre se ocorresse a eleição de uma mulher como um papa, por exemplo. Já se pronunciou se ocorresse a eleição de um cachorro como um papa também. A eleição de uma criança e a eleição de um herege. E sabe o que todas essas coisas têm em comum? Que todas são invalidadas. Quem diz isso não sou eu, não. O Papa é o Papa Paulo IV. Sua bula ex cátedra infalível, na cum ex apostolatus officio. É por lei divina. A eleição é invalidada automaticamente. Quem que invalida? Lei divina, automaticamente. Não tem como você... Porque não é Papa. Não é um Papa. Não tá... A eleição ali não tá elegendo um Papa. Logo não precisa outro Papa julgar. Cara, escuta o que os outros têm pra falar também. Tu responde aquilo que tá no teu gravador, tá dentro da tua cabeça.
Mas para te entender o que eu tô te falando, tem que escutar a pergunta e responder a pergunta, porque tu não tá respondendo aquilo que eu estou te perguntando. Uma coisa muito importante para você aprender a verdade é saber escutar. E quem nota, quem percebe qualquer discussão assim desse tipo de debate na internet, em qualquer lugar, e percebe que uma pessoa não está respondendo aquilo que está sendo perguntado, sabe que aquela pessoa naturalmente não sabe o que está falando, ou está tão dentro, muitas vezes, acho que não é teu caso, da arrogância, que não se dá conta. Entendi. Então quando a pessoa escuta é porque ela tá mais próxima da verdade, correto? Não, então, pô, no não início é da isso. nossa conversa aqui, você tá bem longe da verdade, hein, cara? Não é Você isso. não me deixou confirmar um raciocínio completo. Não é isso. Eu te escuto, jovem. Eu tô respondendo aquilo que tá dizendo. O que eu tô te dizendo é que tu não está escutando no sentido de que tu responde aquilo que eu não perguntei e aquilo que eu perguntei tu não responde. Responde sim, o que isso tem a ver com a nossa realidade. A questão do jovem. cachorro que eu falei. Não, eu não perguntei a nossa realidade. A última pergunta que eu fiz é quem julga. E julga o quê? O cachorro que é eleito papa? Não, jovem. Essa não é a nossa realidade. Quem julga a situação em que estamos. Certo, mas a questão que nós estamos é justamente colocada a par de igualdade, não por mim, mas pelo próprio Papa Paulo IV, em documento ex-cátedra. Eu não perguntei A questão isso. do cachorro é literalmente uma analogia que não sou eu que estou fazendo simplesmente. É a analogia que faz Paulo IV. Amigo. Não perguntei isso, jovem. Eu perguntei quem julga. Quem julga que é a situação do Papa herege que nós estamos agora? Que essa é a situação? Tu já me deu a igreja? resposta. Tu já me respondeu? Sim. Quem julga? Simples. Não pode ter um Papa herege. Qualquer um pode constatar isso. Não, qualquer um olhando. Tu mesmo disse. Não, tu mesmo já disse. Quem é que julga? Sim. Quem que julga o quê? Tu disse já pra mim essa quem possui a autoridade de julgar um Papa? Quem julga um Papa é o Papa, mas qualquer um consegue julgar um herege. Perfeito. O herege não é Papa. O Papa é o Papa, mas e daí tá tudo em erro que vem depois. Não tem como tu fazer essa afirmação. Tu não tá conseguindo entender o meu princípio, cara. Eu tô dizendo. Entender teu princípio, ele é uma contradição com tudo que tu diz depois do teu princípio é contraditório. Olha, eu estou dizendo que eu estou julgando ele previamente. Porque ele é o Papa, e eu estou dizendo que o Papa é herege, logo ele deveria perder o pontificado dele. Eu tô entendendo o que você... Tô tentando entender o que você tá entendendo que eu tô dizendo. Ninguém falou de perder nada aqui. Eu tô só dizendo que tu disse que só um Papa pode julgar um Papa, e depois, em seguida, na sequência disso, tu disse, mas... Ou seja, que um pode julgar um herege. Em oposição a isso, alguma coisa. E daí, tudo isso não tem mais valor. Meu Deus do céu, essa não é a situação que a gente está agora. Por exemplo, se o Francisco ele fosse um papa ruim, entendeu? Eu até entenderia, só um outro papa poderia julgar ele. Se ele tivesse ações disciplinares, é o que ele tem, né? Se ele, por exemplo, fizesse uma coisa ruim, uma administração política ruim, alguma coisa do tipo, cara, somente outro papa poderia julgar ele. Eu não teria... Como ele é um herege, só que pra dizer que ele é herege tem que ser um papa, né? Então ele é um herege, de fato, porque algum papa disse que ele é herege. No caso... Quem foi o Papa que disse que ele é herege? Então, aí que tá justamente o ponto. Não tem como um Papa ser um herege ao mesmo tempo. A eleição de um herege... É claro que não tem como ser, mas essa não foi minha pergunta. A minha pergunta foi outra. Eu perguntei quem foi o Papa que julgou Francisco como herege. Não precisa ter um Papa para julgar ele, porque ele não é um Papa. Caraca, uma coisa simples. Tá. Ele é simplesmente um herege. O que ele é, então? Responde a pergunta. O que ele é, então? Ele é um herege. É simplesmente isso. Ele não tem uma autoridade real sobre a Igreja de Cristo, porque ele não faz parte dela. Por quê? Porque ele nega pertinamente artigo de fé. Ele não tem nenhuma autoridade. Ele não é nem bispo, nem cardeal, nem padre. Então, isso aí você já cai, por exemplo, sobre a questão da validade das ordenações. Responde o que ele é. Então, isso você cai sobre a validade das ordenações episcopais. A ordenação episcopal de Paulo VI cai em Aná. Pelo amor de Deus. O que ele é? Eu quero entender o que ele é. Antes dele, realmente, tinha bispos, mas o Bergoglio nem isso é. Porque ele foi ordenado do rito de Paulo VI. Ah, tá. Então, e quem... Tô dizendo. E qual é o último Papa? Pio XII. Pio XII. E por que o próximo não era Papa? Simplesmente porque ele era um herege. Porque era um herege. E quem julgou? Ele não era Papa para ser julgado necessariamente por um Papa. Eu não pedi eu não pedi Papa, eu perguntei quem julgou. Qualquer um pode julgar ele como herege.
Não Poder e é autoridade são coisas. Peraí, César. Poder e autoridade são coisas diferentes, senão eu cara. vou me irritar. Por favor, vou começar a mutar um monte de gente. Eu tô ficando com raiva de ser interrompido. Por favor, me dá paciência. Perdão, desculpa. Por favor. Olha, é circular a tua lógica. Vamos lá, vários bispos... Eu tô pedindo, por favor, cara, eu não quero te mutar. Deixa eu falar, por favor. O teu argumento é circular. Tu tá dizendo que por ele ser herege, qualquer um pode julgar. Mas qualquer um pode julgar porque ele é herege. Isso é circular. Tu tem que primeiro me dizer qual foi a primeira autoridade que o julgou como tal herege, para que daí todo mundo possa julgar como tal herege. Quem foi a autoridade que julgou ele como herege? Sim, primeiramente a gente tem o padre Sanz de Arriaga, posteriormente a gente vai ter outro, como por exemplo Dom Tuque, calma. arcebispo de Vietnã. Quem? Padre Sanz de Arriaga do México. Posteriormente a gente padre. tem... Calma, jovem, calma, padre. Ele é padre. Qual era a posição eclesial do Papa posterior ao 12? Vamos lá, eu estou falando do primeiro. Como tal? Vamos lá, eu estou falando do primeiro. Temos, por exemplo, o primeiro bispo a se colocar, defender que João 23 e os demais papas pós-Concílio Vaticano II eram hereges, foi Monsenhor Tuque, que era o arcebispo do Vietnã. Peraí, o Monsenhor Tuque julgou alguém que já era... Não, ele constatou o fato de que ele não era um papa, pois ele era um herege. Tá, mas ele era herege a partir de que... Qual era a posição dele eclesial quando ele constatou? Foi antes dele ser ordenado ou foi depois dele ser ordenado? Quem? O Roncalli ou o Tuque? Não, jovem, a gente está falando do Papa, tá? Eu não sei qual que é o nome do Papa que veio depois do Pio XII. João 23. Tá. João 23, essa pessoa, esse padre, declarou ele como Papa, como herege. Qual era a posição eclesial que ele tinha quando ele se tornou herege? O João 23? É. Ora, não tem como a gente saber certo desde quando ele foi um herege, porque esse pessoal, ele sempre... Calma, jovem. Isso é crucial, porque se ele era bispo no momento que ele se tornou, entre aspas, herege, então não compete a esse padre julgá-lo. Se ele era papa, não compete menos ainda a esse homem que está julgando o papa. Eu já diria que ele já é nem mais padre, né? Que não compete a um padre julgar ninguém que esteja em cima da hierarquia dele. Tu quer ir na mamãe? Vamos lá, o bispo da Aparecida, você vai dizer que ele não é um herege? Aquele maluco lá que defende a teologia da libertação e tudo mais? Mas nós não estamos discutindo sobre isso, jovem. Não, eu entendi. Eu tô levando só pra realidade atual. Você vai dizer que ele não é um herege? Perguntando você. Calma aí, irmão. Calma aí. Perguntando você. Calma, não. Você acha que ele é ou não um herege? Tu lembra que eu te falei que quando a gente tem... Cara, eu tô só respondendo as coisas aqui pra tu. Você não tá me respondendo nada. Você acha que ele é ou não herege? Como eu disse, é fácil para todo mundo enxergar quando a pergunta que é feita num destino é mudada para um outro destino porque não tem resposta. É fácil de todo mundo enxergar. Eu tô tentando te explicar isso. Não faz isso. Segue o caminho de me explicar como que o Papa é denominado herege. Não muda de assunto, não vai para outro lugar. Qualquer um tem a capacidade de julgar se uma pessoa é ou não herege. Isso não é verdade. Não, é sim. Porque senão a gente não aprenderia no catecismo heresia, cara. Tá bom, se você não consegue... Não, isso não faz sentido. Não, a gente já determinou isso, que um Papa não pode ser julgado como herege por outro que não seja um Papa. Como a gente já determinou isso, e a gente já viu que tu já caiu em circularidade anteriormente, se tu fizer esse argumento, a gente vai cair na mesma circularidade e daí a conversa não avança, ou seja, a conversa já terminou. Não tem por que prosseguir com essa conversa. O assunto está encerrado. Olha lá, como eu falei, Aldo. O cara entrou aqui, entrou outro com a tag fascista. Ele saiu ele também. Pois é, eles vêm pra cá pra fazer... Assim, eles já têm um modo operandi que eu percebo aqui. Tem certos cabeças que eles fazem a cabeça dessa garotada, principalmente os mais jovens, entendeu?
eles selecionam os buchas para vir para cá para debater com César, com Schiff ou qualquer um. Chegando aqui, o garoto fica Pronto, voltei. nervoso, o garoto fica nervoso e acaba que os dois que estão, a galera que tá aqui só de plateia e não quer botar a cara, porque se botar a cara a gente já sabe quem é e é expulso, ficam só assistindo ele, entendeu? Ficam só dando letrinha pra ele no chatzinho, entendeu? Aqueles dois ali não vieram à toa. Tagzinha de fascista. O Médici, foi o Médici aí, que na hora que ele entrou, 2 segundos depois entrou o Médici. Pronto, aí tava lá, tagzinha de fascista. O cara foi embora? É sempre um. Foi embora, ele saiu também. Ó, tá, avisa o Socar, tá falando lá no geral. É sempre um que já foi expulso do CL que não pode falar, porque se falar a gente reconhece. Detalhe que o Almirante tem a de socialista, né, cara? Olha só como combina. Cara, é aquela coisa, a tagzinha vermelha é tiro e queda. A pior parte que da sua no início. César faz uma pergunta e o cara começa a contar uma história, pô. Aí não queria parar, não. Eu tiraria a tag teísta dele. Qual que era o argumento dele? Eu tava fazendo jantar. Vale. Não, assim, eu já sei mais ou menos, mas qual que ele falou de muita doideira? Aldrich, que em primeira instância só um papa joga o papa, ele admitiu isso. Essa parte eu tava Aí eu disse, mas quem é o papa, o último papa? Tá, o Pio XII. E quem julga o papa? Quem julgou o próximo papa? Não, quem julga o papa, é que não precisa, qualquer um pode julgar o papa porque o papa é herege. Eu disse, cara, isso é circular, jovem. Sim, Se qualquer um pode julgar o papa porque o papa é herege, quem disse que ele era herege? Sim, a sequência da fala dele invalida a premissa que ele tá usando. Sim, e daí ele se debruça numa circularidade para dizer que pode qualquer um julgar o papa porque ele é herege. Ou seja, ele não é papa, e por ele não ser papa, então qualquer um pode julgar. Tipo, mas alguém tem que ter começado isso, né? É uma simples regressão infinita. Causada por essa circularidade. Daí tá, beleza, e quem julgou a primeira vez? Quem julgou a primeira vez foi um padre. Eu perguntei, mas qual era a posição hierárquica do Papa quando ele foi julgado? Não sei, quando ele se tornou herege. Não sei dizer. Tá, mas se ele era bispo, isso é importantíssimo, porque se ele era bispo, a tua posição já descamba, porque tu tá dizendo que a pessoa que julgou é um padre, e um padre não pode julgar um bispo. Isso não faz sentido. Aí ele, não, mas tu não acha que um bispo que faz uma coisa errada, não sei o que, eu disse, cara, o que isso tem a ver? Isso não é o assunto, a gente tá falando de papo. Eu disse, cara, se ele vai contar a historinha num outro enredo que não vai me provar que o Papa é herege, então não interessa. César, assim como os assuntos do libertarianismo a gente procura reduzir para não ficar gastando muito tempo discutindo a mesma coisa, não seria bom fazer um apanhado geral do que é mais importante nesse assunto, como eu falei ali, a diferença entre poder e autoridade. Eu acho que essas pessoas não entendem a diferença entre poder e autoridade, porque se, assim, não, qualquer um pode julgar, tá? Poder, qualquer um pode? Pode, mas e a autoridade para isso? Todo mundo tem? Não tem. Então tem que apontar quem tem o poder e quem tem a autoridade. Não, mas não é nem esse o caso da confusão dele. A confusão dele é que todo mundo pode. Ele estava dizendo que então, só o Papa pode julgar o Papa, né? Ou seja, só o Papa vocês estão discutindo poder, não estão discutindo autoridade. Não, entendeu? É autoridade. É só o Papa. É autoridade. Mas aí você está falando de cá autoridade e ele está lá entendendo poder. Não, ele não estava entendendo poder. Ele só não entendia que ele estava fazendo uma falácia de circularidade, que o argumento dele era circular. Porque ele dizia assim,
ele escutou isso de alguém, e daí acreditou. Mas se só um papa pode julgar o papa, como é que esse papa foi julgado por outra pessoa? Não, é porque ele é um herege. Não, mas é justamente o que eu quero provar, que ele é um herege. Então eu não posso colocar isso na premissa. Ele não sabe disso, ele não sabe lógica. Ele simplesmente afirmou que herege não precisa de julgamento. Ele já é herege por si só. E se as pessoas. Se alguém declarou que ele é herege, não precisa nem de um julgamento formal. Não, ele nem concebeu isso. Ele nem concebeu isso. É que ele pensou assim: olha, se a pessoa é de fato um herege, qualquer um pode julgar. E de fato, se ele de fato é um herege, qualquer um pode julgar. Isso está verdadeiro. Ele só não concebeu que para se saber que de fato ele é um herege, isso tem que ser declarado por alguém com autoridade para isso. Isso ele não concebeu. Entendeu? Ele está fazendo essa falácia do ovo e da galinha, da circularidade. Ele não é que ele não sabe quem pode ou quem não pode. Tá certo que ele... Se o Papa é um herege, eu posso julgá-lo como herege. Na verdade, eu devo julgá-lo como herege. O problema é que para o Papa ser herege, isso tem que acontecer mediante outro Papa. E ele não entende isso. Porque daí ele vai dizer, não precisa ser mediante outro Papa, porque o Papa é herege. Então, ele não é Papa. Então, qualquer um pode julgar. Tá entendendo? É circular. Ele caiu nessa falácia. E não se deu conta. E eu mostrei isso para ele 2 vezes e ele... E daí, qual foi a solução dele? Ele também se confundiu, ele se embolou ali, ele se dificultou, na verdade, quando você questionou qual era o estado de João 23 quando ele foi declarado como herege. Porque ele não sabe, essas coisas ele não soube que teria que aprofundar. Ele não sabia que teria que aprofundar essas coisas para provar que essa tese é verdadeira. Porque essa tese é falsa. Porque, por exemplo, se ele fosse bispo e fosse declarado herege por outro bispo, e depois dele ser declarado herege por outro bispo, ainda como bispo, ele fosse eleito papa, aí ele seria realmente um papa inválido, entendeu? Não, aí que tá. Porque como é que isso aconteceria, tá? Digamos que tu tem um bispo e um padre, tá? E daí o padre é declarado pelo bispo como herege. Logo em seguida, o Papa declara aquele padre, como bispo. Esse padre que foi declarado como herege e agora é bispo, é herege? Acredito que sim. Não é. Não pode ser. Por quê? Porque o Papa declarou-o como bispo. Como bispo. Exato. Se o Papa conferiu autoridade a ele, então ele não pode ser herege. Por definição. Houve um erro de julgamento do bispo. Tá entendendo? O que ele está fazendo, se fosse assim, se é que fosse assim, se fosse alguém lá na época do Papa, quando ele era padre, por um bispo, mas não foi isso. Séculos, gerações depois, vem um padreco de um lugar dizer, o Papa é herege. Herege é esse padre. Mas um bispo disse que o Papa é herege. Não tem como. Por quê? Porque ele morreu Papa. Não tem como ele ter sido herege. Todo mundo que veio depois vai declarar, dizer, não, ele era herege quando era padre. Mas não tem como ele ser herege quando ele era padre, porque toda a igreja declarou ele como Papa. Não tem como ele ser herege quando... Entendeu? Não tem como. Ele está dizendo que toda a igreja errou. Isso está dizendo que toda a igreja errou. Em algum momento toda a igreja errou para eleger um herege como Papa, não só materialmente, porque materialmente a igreja pode errar, mas não formalmente. O Espírito Santo tem que proteger a gente, porque senão a gente não tem igreja visível. Aí, tu quebra essa ideia dele, entendeu? De dizer que... Só que daí não chega nesse ponto de eu explicar isso para ele, porque daí... não, mas então defende que esse bispo aqui não é herege. Esse bispo aqui de hoje tem a ver com não ser herege? Não tem que defender todos os bispos. Não tem, na verdade, não tem que defender nada. Quem tem que defender que o Papa é herege, que é a afirmação que ele está fazendo. Mas é muita paixão, muita emoção, muito descontrole, muito pecado, provavelmente, né? Porque eu só acho um desperdício do tempo deles. Porque, vamos lá,
suponhamos que João 23 seja herege. Todos os bispos da época de João 23 já morreram. E todos os bispos sucessores são eleitos a partir de João 23. Não tem nenhum bispo, padre ou cardeal, qualquer coisa do tipo na Igreja Católica que seja da época anterior a Pio XII. Não, sim. Não existe. Então, ele está falando necessariamente que a igreja inteira é herege. Sim, e que a igreja, a verdadeira, entre aspas, igreja que ele acredita, desapareceu, que é o que eu disse que o Frei Tiago acredita. A igreja está eclipsada, está escondida. Eles que não seguem o que o Frei Tiago diz, mas, entre aspas, Frei, porque ele não é Frei. Ele não segue, mas ele segue. É a mesma coisa. Na verdade, o Frei Tiago é mais honesto porque ele chega à conclusão correta daquilo que ele acredita. Apesar das premissas estarem erradas, ele chega à conclusão correta. Só que como a premissa está errada, a conclusão é absurda. A ideia de que... Olha como é absurda a conclusão. A conclusão é que nós não sabemos quem é a autoridade. Nós literalmente não sabemos. Eu tenho que tomar a tua palavra como verdade porque tu está dizendo. Não, mas ele é padre, ele é bispo. Não é. Tu está dizendo que não tem mais isso, que não tem mais visibilidade de quem é o quê. Como é que eu vou aceitar que isso é verdade? É um completo absurdo. Um completo absurdo. Pode ser que o protestante ali na esquina que está professando a verdadeira fé a tudo que a gente sabe. Tá entendendo o absurdo que é essa igreja que eles acreditam? Eu não sei, cara. Para mim não ficou muito bem entendido ainda a questão de ele ser declarado herege e mas pô, um bispo declara o outro. Não, vamos lá. Porque assim existe o passo da declaração e existe o passo do julgamento. O julgamento é feito pela Congregação para a Doutrina da Fé. Então, se o cara é declarado herege, ele é automaticamente excomungado. Não é? Pela Congregação da Doutrina da Fé, pô. Entenda que tudo isso se trata de uma opinião. Esse padre que inicialmente declarou que tal papa era herege, é uma opinião. De fato, ele não é herege. É a opinião dele de que é. Só que essa gente acha que esse papa tem razão, que é verdade, que o argumento dele está correto. Só que isso dentro da igreja não é suficiente. Então por que a gente está discutindo opinião, porra? Porque ele não sabe que é opinião. Ele acha que que a verdade se dá de acordo com a doutrina da igreja. Então a gente tem que começar a pedir processo para esses caras. Me mostre o processo levantado contra Pio. Não tem processo. O João 23. Não vai ter processo, porque ele acredita que aí a gente economiza. A gente economiza saliva, César. Porque, de novo, ele acha que qualquer um pode julgar uma pessoa porque ela é herege. Mas julgamento na igreja sempre foi formal. Sim, ele não sabe. Ele lê Código de Direito Canônico, mas não sabe o que é um tribunal de direito canônico. Essa gente não lê o catecismo. Meu Deus do céu. Não, cara. Que isso esteja no catecismo. A conversa podia acabar por aí. A gente podia, por exemplo, chegar para eles e falar, cara, me mostra o processo contra João 23. Ah, não, mas qualquer um pode julgar, que não sei o quê, qualquer um pode declarar o papa herege. Declarar é opinião, eu quero o julgamento. Qual é o julgamento em que João 23 foi condenado pela Congregação para a Doutrina da Fé como herege e excomungado? Pronto. Aí o cara não vai ter resposta, pronto. Porque é um processo legal dentro da igreja. E se a igreja não julgou o problema, passou. César, eu achei que a confusão, tipo, porque ele falava que se não desse pra julgar, então não fazia sentido botar no catecismo que é heresia, né? Já que eu não posso julgar. Aí ele dizia depois que não podia jogar só o Papa podia jogar um Papa, mas ele queria jogar o Papa fazendo assim, não? A confusão era exatamente essa. A confusão dele é que se é herege, se a gente sabe o que é herege, então a gente...
Mas ele não entende a função, né? A função da gente saber o que é heresia é para que a gente não caia em heresia. Não é para a gente julgar os outros se estão ou não em heresia. Né? Quem julga os outros se estão ou não em heresia é alguém da hierarquia, competente àquele juízo. Em suma, é um problema de vício de egocentrismo, como todo problema social hoje, né? É um problema da pessoa achar que pode fazer tudo, que compete a ela, que ela tem o direito, que isso está na alçada dela. E que ela, e não só que ela tem o direito, mas que ela é capaz, que ela tem essa habilidade, sabe? E daí alguma pessoa tem isso, e daí esse cara vai lá e propaga essa ideia, sabe? Repete isso. Alguém disse lá, o padre esse achava que ele podia julgar o Papa, e daí o cara vai lá dizer, não, é verdade, eu posso julgar o Papa porque o padre está julgando o Papa. Se até o padre está julgando o Papa, eu também posso.